discípulos, os discípulos perguntam para Jesus o seguinte: aumente a nossa fé. Né? Uma pergunta tão pouco inteligente por parte dos discípulos. Como é que Jesus ia aumentar a fé dos discípulos? A fé é uma criação única, comum, específica, experiência de cada qual. Não tem jeito de você fazer um protótipo de falar: aumente a minha fé. Jesus, como um bom mestre, diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um sicômoro, dirás a ele: transporta-te daqui e vá até o mar. Ele irá. E continuou Jesus: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: transporta-te daqui e vá até o mar. Ela irá. É claro que isso tudo é figurativamente, né? É uma figura de linguagem. Porque, se fosse assim, já imaginou? Os seres mais iluminados estariam brincando de mudar as montanhas de lugar, o mar de lugar. Jesus apenas queria dizer, metaforicamente, que a fé brota, nasce de dentro de nós. Se tiverdes fé, quer dizer, não diz: olha, segura aí que eu vou aumentar a sua fé, agora você olha para o sicômoro, imagina ele lá no mar, ele está no mar. Não é isso. Ele falou: se tiverdes. Então, quem tem que possuir a fé somos nós. Fé é construção. Não é algo que não seja construído. O que não é construído é crença. Por exemplo, hoje eu estava crendo que essa live iria dar certo. Não tinha fé, não. Estava crendo. Porque eu achava que o melhor e mais adequado era esperar. Então isso é crença. 2 times de futebol estão jogando, eu torço para um, eu creio que ele vença. Não adianta eu ter fé que ele vença. Porque existem múltiplos fatores fora de mim. Então isso é muito interessante. Crença tem uma outra coisa interessante. A live não deu certo, por exemplo. Eu fiquei descrente. Eu perdi a crença. Por isso, quando as pessoas me dizem assim: Emerson, eu creio muito, eu fico perguntando comigo, mas vai descrer possivelmente muito também quando tiver alguma situação frustrante. A fé não. A fé, como eu disse, que é construída, não tem jeito de você ter 10 fé. Olha, eu quero destruir tudo que eu já construí dentro de mim, dentro do meu interior. Não dá. É como aquele que está alfabetizado, olhasse para a letra A e fala: não quero saber se é a letra A. Já falou, é a letra A. Então isso é muito importante, a gente ter esses conceitos. E fé, segundo o Espiritismo, é aquela que enfrenta a razão em todos os tempos da humanidade. Ou seja, não é cego igual eu, a fé. Emerson, você tem um problema de retina, vai resolver, tenha fé. Bobagem. Naquele momento em que estamos passando, bobagem. Porque não vai resolver. Há um milagre divino. Segundo a Gênese de Kardec, não tem milagre. Até porque seria derrogação de uma lei natural. Não tem como ter milagre. O milagre para mim não é milagre para meu vizinho. Quer dizer, cadê a justiça? Então essa história de milagre, o pessoal põe no sobrenatural, com base na fé, não funciona. Tá? Não tem como funcionar. Então é muito importante a gente já olhar que fé como construção é algo que a gente deve sempre guardar, procurar aumentar, voltar lá aos bons espíritos, a Jesus e a Deus. Isso aqui é fé. Jesus, eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar, que essa live aconteça. Eu nem perdi o tempo de preocupar Jesus com a minha live.
Jesus tem tanta ocupação que seria uma bestialidade da minha parte pedir isso para ele. Porque às vezes eu vejo certas pessoas pedindo a Deus certas coisas, ainda que as leis naturais não se dão o trabalho de cumprir esses pedidos. Salvação. Salvação. Existem igrejas e outros tantos credos que diz que a gente não precisa ter mérito. A gente vai a Deus, a salvação, tão somente pelos nossos pedidos, não é pelas obras. Esquecem que, segundo suas obras, é que o ser se fortalecerá. Olha que interessante. Não, eu chego para Deus, me arrependo, e está tudo resolvido. Se fosse assim, era muito fácil. Dou um tiro em alguém, olho, me arrependo e tá certo. Não vou nem para cadeia, porque eu chego para o delegado, doutor, já arrependi. Não vou cometer mais isso com ninguém, tá tudo certo. Não é assim. A salvação, num sentido de alçarmos patamares espirituais mais evoluídos, se dá pelo trabalho, pela caridade, pela busca da evolução, pela fé, no sentido de uma fé divina e não de uma fé humana. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela que eu quero obter alguma coisa e para isso, entre aspas, eu tenho fé. A fé divina é aquela que eu peço algo para me melhorar espiritualmente. Aí estaria, entre aspas, a salvação. Olha como é importante, por isso que Jesus disse, se quiseres, se tiverdes, ou seja, acumule dons dentro de você, acumule trabalhos dentro de você, acumule situações positivas para você, que você terá o seu sicômoro no mundo espiritual mais elevado. Existe um livro, Voltei, é o título do livro, Jacó Melo. Óbvio que a psicografia não deixaria de ser como as melhores o são, de nosso Chico. E esse espírito fica entregado, porque ele morre com um infarto, sente tudo estourando dentro dele, e aí ele é atendido lá no mundo espiritual, tudo certo, já era um espírito com evolução maior, nem passeou no umbral, e é atendido no mundo espiritual, e ele fica entregado, porque todos aqueles do lado dele tinham luz, e ele não tinha. Ele perguntou para o instrutor, olha, meu caro instrutor, todo mundo é luminoso, eu não, por quê? Porque você não fez nada em prol dos outros verdadeiramente. Ou seja, você não agiu com fé divina, caritativa, amorosa em prol dos outros. Dizem, não sei, não desencarnei, não perguntei, não tenho prova, dizem que esse espírito fora Frederic Figner. Esse espírito, se é isso mesmo que o povo diz, porque espírito também tem uma fofocaiada de espírito terrível, se for mesmo Frederic Figner, este, enquanto encarnado, atendia a 33 centros espíritas. Mas lá no livro, ele é indagado se ele fazia isso com sentimento, se ele fazia isso com amor, com fé divina, ou se ele fazia isso automaticamente, talvez até para receber uns lourozinhos. Olha, Frederic Figner é um espírito evoluído, fantástico, atende 33 centros, olha que espírito. Às vezes não é bem assim.
Às vezes há um trabalhador num centrículo, um centro bem pequenininho, e que ele terá uma evolução espiritual muito maior. Por quê? Porque ele tem fé, ele tem bondade, ele quer ajudar o próximo. Às vezes, quando os centros ficam grandes, fica tudo muito mecânico. Especializa a área do passe, a área da água fluídica, a área da palestra, a área da juventude, a área da mocidade, a área daquilo, a área daquilo outro, e ninguém se integra para uma união cristã. Onde está a fé? Cada um se mecaniza num ponto e a coisa vai embora. Qual a diferença disso para o sacerdócio organizado, traduzindo para certas igrejas departamentalizadas? A meu ver, nenhuma. O fulano é um ótimo evangelizador, o outro é um ótimo instrutor da mocidade, o outro é um ótimo palestrante, mas não tem uma situação amorosa própria, construindo com base na fé. Aí não se salva. Traduzindo, não vai, depois do desencarne, para o mundo espiritual mais elevado. Então, fé não é mercadoria que as pessoas chegam, compram e vão embora. Teve um momento na história que se comprava as indulgências na igreja. E era um bilhete para o céu. Lendo os livros de André Luiz, na série Nosso Lar, você vê muita gente extremamente raivosa porque desencarnou e diz que está procurando o céu. Ou seja, foi enganado, estelionato espiritual, se a gente puder dizer assim. Não era fé, era crença, era alguma coisa assim bastante sem maiores preocupações. Me dá aqui o bilhete, eu já vou para o céu mesmo, então não tem que me preocupar com mais nada. Nós espíritas temos sempre que ter uma preocupação. O que nós estamos fazendo realmente tem um conteúdo de experiência, de fé, que enfrenta a razão frente a frente, ou o que nós estamos fazendo é algo assim, perfunctório, perfumaria, sem profundidade. Tem um amigo meu, ele já desencarnou, o seu Duraide, dizia assim, não vá muito ao centro tomar água fluidificada porque dá barriga d'água. Sabe? Então a gente vai muito, eu vou lá no centro, mesmo trabalhador espírita, não, eu estou afim do passe. Mas o que você está dando em troca quando você recebe o passe? Olha, senhor, eu preciso de melhorar a minha doença psiquiátrica, que é meu caso. E, portanto, jorra em mim energias positivas, etc, etc. Mas o que eu estou dando em troca? Olha, mesmo doente, eu quero passar um pouco do que está dentro de mim para que sirva as minhas energias a outros. O passe é uma estrada de mão dupla. Recebemos e emitimos. Aí sim, é uma construção de fé. Eu estou aprendendo essa tal de fé muito dolorosamente no momento em que eu estou passando. Eu tenho uma doença psiquiátrica chamada bipolaridade. Fui em determinada médica. Eu estava bom, né? Desculpa, pateta que pula muito cai na panela, foi o meu caso. E essa médica falou que eu não tinha bipolaridade. Retirou a minha medicação. E estou passando um momento terrível. Ainda bem que é uma live, senão morderia na orelha de cada um. Fácil, não está. Muito pelo contrário, está muito difícil. Mas eu tenho fé. Estou construindo para a melhoria. Vai passar. A bipolaridade vai passar? Não. É uma doença incurável. Mas a estabilização virá.
Isso eu tenho bastante fé. Ah, isso é um processo obsessivo. Não, isso é um processo genético. Quando eu nasci, não tinha nem um obsessor olhando, vamos mudar o gênero daqui para ali, etc. Porque a gente adora, quando o espírita, botar tudo no obsessor. Porque aí a gente tira a responsabilidade da gente e põe no obsessor. Fica fácil. Esse obsessor está me atormentando tanto. Cadê a minha fé? Tá difícil. Tá muito difícil. Pululam ideias na minha mente, as mais diferentes possíveis. Mas eu tenho fé. Por isso que eu estou aqui fazendo essa live. Ainda que hoje tudo atrasada. Mas deu. Estamos aqui. Eu tenho um rapaz que faz a parte da informática e coloca a gente no ar. Um anjo de menino. Chamado Leandro Vinícius. Ele conseguiu fazer com que isso, a live, viesse a dar certo. Então, se tem obsessor de um lado, tem espírito bom do outro. Eu fiquei preocupado, inclusive, falei, poxa, será que a gente faz essa live mesmo fora da hora? Aí uma pessoa que também me ama muito profundamente diz, faz. Senão as trevas vão se vangloriar do que você não fez. Isso é fé. Então a fé, a gente tem que aprender também a aproveitar da fé do nosso companheiro, não no sentido de querer menosprezar o companheiro, no sentido de dizer, me ajuda. A sua fé me contamina. A sua fé aumenta a minha fé. Porque nós somos uma cadeia. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza. Então isso é algo assim fantástico. E o amor, ele faz com que a gente melhore, principalmente no momento da dor. Ele dá força para a gente. Ele nos salva dos verdadeiros abismos. Então, fé e salvação andam juntos. Se você tem fé de verdade, você vai ter salvação, porque não tem como ter salvação de mentira. Então, esse é o ponto que eu acho muito importante. Vazia. Isso está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no livro de Caibar Schutter, que eu venho seguindo ponto a ponto, sem a profundidade dele, que eu não dou ainda conta de fazê-lo. Mas fica então para nós fé humana e fé divina. Temos que trabalhar principalmente a fé divina, quando se trata de uma conquista espiritual. Mas também temos que ter fé humana para que a gente sinta algumas conquistas de caráter material. Porque se a gente tiver fé humana e conseguir alguma coisa positiva, essa coisa com certeza chegará a nós que poderemos ajudar o outro. Ah, o dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo. Suja pode ser a forma pela qual nós lidamos com ele. Eu estou, por exemplo, com as minhas pernas quebradas, à beira de um asfalto, de uma estrada, de uma rodovia, e uma Ferrari vem, me coloca dentro e voa para o hospital. Olha que maravilha a existência dessa Ferrari. Vamos supor a mesma cena, vem uma carroça com um burrinho cansado e põe a gente lá dentro. Quanto sofrimento a gente vai ter mais pela demora, pelo solavanco, etc, etc. Então vamos procurar tirar um tanto de solavancos da vida. Erramos? Erramos. Peçamos perdão. Somos humanos. Isso é fé. Isso é exercício da fé. E isso leva à salvação. Bom, o que eu gostaria de falar era isso. Fazer uma prece. Jesus, amado Mestre, espíritos também amigos, obrigado por nos acolher. Eu vos peço, do fundo do meu coração,
o desejo da melhora psíquica, que está muito difícil. Eu realmente preciso. Está literalmente enlouquecedor o momento que estou vivendo. E, portanto, eu peço por todos também que estão aqui nessa live, que outra hora verão essa live, que se sintam acolhidos nessa prece do meu coração e que vamos adiante com Deus. Que assim seja.